Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estou aqui com os irmãos, quarta-feira, estão cedinho, estamos gravando um pouquinho mais cedo hoje para deixar já para vocês o tema. O tema de ontem foi o silêncio no céu e o soar das trombetas, parte um, porque eu vi que ainda tem bastante coisa para a gente comentar. Hoje, inclusive, nós vamos falar das trombetas e das pragas, fazendo a correlação. Eu não sei como que você está hoje, né? Ou se você achava que eu iria por um outro ponto de vista, um raciocínio diferente. E quando a gente estuda Apocalipse, normalmente a gente pensa de um jeito e a gente ouve pregadores pensando também do nosso jeito ou de pregadores pensando em jeito diferente. Eu gosto de estudar, de ler, às vezes um amigo ou outro fala, né, irmão de igreja, alguém que já foi minha ovelha e gosta também de profecia, sempre me manda alguma coisa, fala, pastor, olha, tem esse ponto de vista aqui e tal. E aí eu às vezes eu digo, olha, não acredito por causa disso, disso, disso. Mas eu leio e tento ver assim. Eu disse que não é por causa disso, 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 mas será mesmo? Aí eu vou tentar provar. Não sei se como os bereanos, né, que a Bíblia fala que os bereanos eles estudavam, mas eu tento ser assim, para mim, para eu não ficar com dúvida. Quando eu tenho alguma dúvida, eu evito falar. Ou eu sou sincero, olha, irmãos, vamos falar mais sobre amanhã. Como foi o tema? Teve um tema aqui dos foi o quê? Algum dia dessa semana eu falei que amanhã a gente iria fazer melhor, né? E eu acho que foi até o de segunda-feira, que a gente não fez segunda-feira e a gente começou na terça. Justamente, eu já tinha noção, agora preferi estudar mais e realmente confirmou muita coisa do que eu estava, outras coisas acrescentaram. Ou seja, eu não sabia e acrescentaram. Por exemplo, esse do silêncio do céu, né? Que alguém chega para o João e pede para ele ficar em silêncio, e aí vem algumas cenas que acontecem ali do incensário, acredito que esteja ali acontecendo tudo em silêncio, todo mundo prestando atenção naqueles eventos, e aí começa depois as trombetas. Pois bem, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aí, tá? Se houver algum comentário de dúvida, né, pastor, eu não entendi isso. Se é uma afirmação, às vezes as pessoas descrevem uma afirmação. Eu acredito que seja assim. Tudo bem, eu vou respeitar, não vou questionar. Se for uma dúvida, vai perguntar, pastor, é isso mesmo? A Bíblia diz isso, isso e isso, e o Senhor disse isso e isso. Como conciliar uma coisa com a outra? Aí, com certeza, em algum momento eu vou responder ou eu vou fazer até um vídeo. Mas se for uma afirmação sua, mesmo diferente do, talvez do que eu estou falando, eu vou dar lá o joinha, né? Tudo bem, o seu comentário. É sempre bom uma observação. E sempre volta a estudar alguma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para a parte 2 hoje? Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui com os teus irmãos, né? A gente está gravando o vídeo, mas a gente vai deixar aí no canal. Muitos queridos vão estar assistindo, depois outros vão estar assistindo também. Então, que a tua graça nos alcance, alcance a eles também, e que a verdade possa sempre ser apresentada. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, compartilhe. A gente que cuida do canal percebe que tem pessoas entrando no canal e pessoas assistindo ainda mensagens antigas. A gente vê algum comentário e a gente fica feliz. Então, compartilhe, mesmo que de repente a pessoa não vá assistir o que você postou, mas ela vai entrar lá no canal, pode compartilhar, pode ver algum outro tema do seu interesse, tá bom? Quando a gente olha para cá, eu quero comparar de fato as pragas, tá? Eu vou pegar as 7 pragas, eu fiz aqui uma coluna, eu peguei, né, já vi uns slides interessantes, das 7 trombetas com as 7 últimas pragas. Muita gente, vamos dizer assim, junta, né? Muita gente diz que é uma coisa ou outra. Ontem eu terminei dizendo que não é.
Hoje eu vou dizer alguns motivos a mais porque não seja. O tempo não é, tá? O tempo não é. Posso ler com você, antes de ler das trombetas aqui das pragas, o seguinte, olha só. Apocalipse 8, verso 5, diz assim: E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo e o altar e atirou na terra. E houve vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Ou seja, olha, tinha algo acontecendo no céu e de repente para e joga para a terra. Eu entendo isso, eu vou ler depois o comentário bíblico adventista, mas existe um ponto de vista que acredita que aquilo ali pode ser o término da intercessão. Se é o término da intercessão, é Cristo que tem que fazer, não é o anjo. Ele é o sacerdote. No dia da intercessão, do dia da expiação, só o sacerdote podia entrar, o sumo, ninguém mais. Então, esse anjo é muito bom para estar lá dentro. Por isso, descarto. Não é. Não é. Não adianta eu tentar fazer conjectura. Na minha cabeça, não é. Tem que ter mais evidência. Só isso, não. Porque o sumo sacerdote não tinha, entrava com ninguém. Ele lá oferecia o incenso, jogava o sangue e tal. Então, aqui não pode ser o término da intercessão. Pelo contrário, devolve para a terra. Então, na minha mente, mesmo buscando ali no original, e eu não estou dizendo que é porque eu sei no original, não. O João está vendo uma cena, uma encenação. O anjo lá com os incensos. O contexto é, olha só, no verso 3 diz assim: O anjo em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi dado muito incenso. Note, para oferecer com as orações dos santos. Em Apocalipse 5, verso 8, ali diz que o incenso são as orações dos santos. Em Apocalipse 5, verso 8. Aqui já tem as orações dos santos, que é o incenso, mas aqui é acrescentado mais incenso. Está aqui. Olha só, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos. Então, para não ficar redundante incenso com incenso, porque o incenso na Bíblia, em Apocalipse 5, verso 8, são as orações dos santos. Então, aqui ele já colocou, são as orações dos santos. Mas foi colocado mais incenso. Então, intercessão. Os santos estão clamando, clamando, clamando. Então, o Senhor, se é clamor, vamos colocar mais clamor. Para quê? Aí, diante do trono, aí o anjo, né, toma o incensário, que está cheio de clamor, e atira na terra. Eu imagino o João vendo essa cena, o céu todo, tudo em silêncio, mostrando para ele essa cena. Então, hoje, por mais que eu acredito que possa ser aquela explicação dos 7 dias, lá de primeiros escritos, quando Ellen White lê, eu não, até porque Ellen White ela está fazendo um relato, ela não está explicando esse texto. É a gente que, como dá 7 dias, o outro dá 7 dias, então a gente junta os textos. Mas, de fato, quando você lê primeiros escritos, pode assistir o vídeo de ontem, você não vê ela juntando, você vê ela descrevendo o evento. A gente é que pega pontos e faz. Então, hoje eu estou mais inclinado, porque eu também nunca ouvi ninguém falar isso, a entender que João estava vendo alguma coisa no céu e lá e ficou em silêncio. Por este contexto. Porque o sétimo selo ninguém falou nada. Uma coisa é certa, abriu o selo e ninguém falou nada. Talvez esse falar é justamente para não descrever nada para João descrever, por exemplo, a volta de Jesus. Se o sexto selo termina com a vida do cordeiro, né, o dia, quem poderá subsistir, o sétimo, obviamente, deve ser alguma coisa para frente. Mas não fala mais, porque está tudo em silêncio. Nesse contexto, foi dado muito incenso. E o anjo atira na terra. Ou seja, devolve, é como se Deus devolvesse. Eles estão clamando, então eu vou ajudá-los. Por isso as trombetas. O povo de Israel tocava as trombetas no passado. Eu vou ler isso aí, está lá em Números. Eu vou ler sobre isso. Agora vamos para as pragas. Quando você vai
Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, a mesma coisa. Olha, então abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, olha só, aqui no Apocalipse 8, para mim, o que eu vejo são eventos que acontecem no lugar santo. Por isso ele vê o santuário. Ele vê o anjo ministrando no santuário. Santuário, ok? No santuário podia ter sacerdotes, podia ter outros ajudando ali, desde que fossem sacerdotes. Quando vai para Apocalipse 11, verso 19, fala da arca da aliança. Então já está falando do lugar santíssimo no santuário celestial. Tá? Outro contexto. E ontem eu falei do ai, né? Eu fiquei falando do ai, ó, o verso 14, eu li o verso 19 do capítulo 11. O verso 14 fala: passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. Essa expressão ai eu até olhei, né? Eu vou falar amanhã o que significa essa expressão ai. Aí quando você vai para Apocalipse 15 e 16, que são os flagelos, né, as pragas propriamente dita, olha só, verso 7 do capítulo 15. Então vi os quatro seres viventes e os sete anjos com as sete taças de ouro, cheia da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário senão se que cumprisse os sete flagelos. Então aqui eu já vejo outra diferença. No primeiro, eu vejo o lugar santo. No segundo, que eu mostrei ali, o lugar santíssimo, a arca da aliança. Não aparece no outro a arca da aliança. Mas aparece o trono de Deus. Sim. E por que que aqui, que eu sei que tem o trono de Deus, aparece também a arca da aliança contendo os 10 mandamentos? Porque aqui na terra, a arca da aliança representava o trono de Deus e os 10 mandamentos, mas mostrava especificamente que só estava no lugar santíssimo. Então, lá, tudo que está diante do trono, onde Deus está, é o lugar mais santíssimo do universo. Só que tem símbolos. E no primeiro texto eu não vejo símbolos do lugar santo, com exceção do trono de Deus. Tudo ali gira em torno do trono de Deus. Tudo, todo o Apocalipse gira em torno do trono. De Deus, do Cordeiro e até do Espírito Santo que eu já falei. Então, não uso o tema do trono. No Apocalipse 11, fala lá do lugar santíssimo, por causa da Arca da Aliança. Aqui já não, aqui diz que o incenso cresceu e ninguém podia entrar no santuário. Se ninguém podia entrar no santuário, então não havia mais intercessão. No capítulo das trombetas, há intercessão. São as orações dos santos. E Deus ainda acrescenta e atira para a terra, ou seja, devolve na terra. Então é como se Deus fosse atacar quem está atacando o povo de Deus, ou proteger ou amenizar a dor daqueles que estão sendo atacados pelo povo de Deus, porque se voltou para a terra e é o período vamos dizer aí, da história das sete igrejas e dos sete selos, conforme o que eu tenho falado, então vai pegar o período da Idade Média, vai pegar um período anterior à Idade Média, vai pegar aquela parte lá, ou dos 1260 dias, ou que é parte dos 2300 anos. Então, o que eu digo para os irmãos? De Daniel, né, naquele contexto de Daniel, então eu entendo aqui Deus voltando contra os poderes que estavam ameaçando o povo de Deus. Por isso as trombetas. Mas a gente chega lá com mais detalhes aí, principalmente amanhã. Vamos lá, abre aí. Tá? Não sei se eu te expliquei ou piorei a situação. Porque o último flagelo também, quando fala lá de vozes, relâmpagos, trovões, que é o verso 17 do capítulo 16, diz assim: então o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu uma voz do santo e uma grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: está feito, feito está. E sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, e aconteceu um grande terremoto qual nunca houve. Percebe? Aqui é diferente porque acontece um terremoto.
Aqui as pragas acontecem quando não há intercessão nenhuma. Não há mais intercessão. Acabou. O serviço do santuário já se encheu de fumaça. As trombetas não. Pelo contrário, depois das trombetas, na última trombeta, mostra o lugar santíssimo, mostra a Arca da Aliança, na última trombeta. Então, os eventos estão acontecendo até chegar à última trombeta. E na última trombeta chega, pelo menos, no passado, querido, se acreditava assim. Hoje, há muita gente aplicando as trombetas para eventos de agora e futuro. Bem? Vamos lá, as trombetas. Eu vou ler uma trombeta com a praga. Primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7. E depois eu vou comparar com Apocalipse 16, verso 2. Aí a gente vai ver que tem coisas parecidas e tem coisas diferentes. Então, 8, verso 7 diz assim: o primeiro anjo trocou a trombeta, né? E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Esse é o primeiro. A primeira trombeta é saraiva e fogo, ok? Na primeira praga, derramou a sua taça sobre a terra, Apocalipse 16, verso 2. Os homens portadores da marca da besta, aqui não tem besta ainda. Lógico, se eu acredito que é algo através da história, ainda não tinha chegado. Na primeira trombeta, lá no início, lá voltando, né? Talvez não no início da era cristã, mas voltando, porque vai cobrir. Eu entendo que é uma ampliação e repetição das coisas passadas, não necessariamente exatamente nos mesmos data por data, até porque o sexto selo abrange até a sétima igreja, vamos dizer assim. Ok? Então vamos lá. Lá sobreveio úlceras malignas e perniciosas. Então, úlceras malignas e perniciosas não é saraiva de fogo com sangue, ok? Não é. Então, um é saraivada com fogo, mistura com sangue, e essa saraiva, saraivada não, saraiva é granizo, no original é granizo, tá? E o outro são úlceras malignas. Então, a primeira trombeta não é igual à primeira praga. Bom, vai ter parecidos? Vai. A próxima é bem parecida, olha só. A segunda trombeta está no verso 9 do Apocalipse 8. Vamos dizer assim, a montanha ardendo em chamas e foi atirada ao mar uma como que uma grande montanha ardendo em chamas. Pode ser realmente as montanhas pulando. A Bíblia fala que vai haver um terremoto, as ilhas vão sair do lugar. Pode ser, pode ser. Mas aqui é uma grande montanha ardendo em chamas. Pode ser um símbolo de um cometa, vamos dizer assim, atirado do mar. E aí tornou-se em sangue, né? Vamos dizer aí. E morreu a terça parte da criação da vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. No segundo ponto, diz: derramou segundo a sua taça no mar. É no verso 3 de Apocalipse 16. Apocalipse 8 e o outro Apocalipse 16, um ou outro. E se tornou em sangue como morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aqui, mesmo sendo mar, aqui caiu algo incandescente e destruiu a terça parte. Terça parte. Lá, não destruiu a terça parte, destruiu tudo. Então é diferente. Não é igual. Ok? Mesmo sendo parecido, mar e mar. A terceira trombeta, o anjo tocou e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Ó, mais uma vez, uma estrela, né? Se fosse tocha. Pode ser tipo cometas, né? Ou asteroides vindo. Está tendo uma visão. E o nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou absinto, amargas. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. Então a primeira caiu no mar, e depois as outras caiu nos rios e nas fontes, né, nas nascentes. E aí começou, imagina,
terça parte aqui e a terça parte dos rios que alimentam os mares, das nascentes que vai alimentando tudo, vai destruindo tudo. No, na terceira praga, também vai falar disso, olha. Derramou o terceiro, verso 4, a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram sangue. E aí é o clamor, né? Então ouvi o anjo que estava nas águas dizendo: Tu és justo e que eras e que eras o santo, pois julgaste todas as coisas, porquanto derramaram o sangue dos seus santos e profetas, e o sangue, ou também o sangue lhe tens dados a beber. Ouvi uma voz que dizia do altar: Certamente o Senhor é todo-poderoso, verdadeiros e justos são os seus caminhos. Aqui diz o seguinte: que toda a água se tornou sangue. Então a característica lá é a água se tornou sangue. A característica aqui é que elas se tornaram amargas nas trombetas. Mesmo sendo a fonte das águas, mesmo sendo os rios. Quando você vai para a quarta trombeta, a mesma coisa. Vamos lá. O anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da luz, das estrelas. E para a terça parte deles escurecesse, a sua terça parte também não brilhasse, tanto de dia ou da noite. Então vai a terça parte do sol, a terça parte da lua. Então ouvi uma voz de águia, uma águia voando, né, pelo meio do céu, tendo ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das vozes das trombetas dos três anjos que havia de tocar. Então haveria ainda de tocar três trombetas. A quinta, a sexta e a sétima. Tudo bem? E aí foi a terça parte. Quando você vai para o Apocalipse 16, o quarto flagelo é o anjo, verso 8, derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E com efeito, os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre o flagelo, e não se arrependeram. Então, queimou, os homens foram queimados. Obviamente, eu entendo aí os ímpios, né? Os homens ímpios foram queimados. Aqui diz que não era para dar luz, para que a terça parte dele escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, nem de dia, nem à noite. Não está falando de queimar ninguém. Percebe que são parecidos, mas não são iguais. Eu não diria nem semelhantes, porque não são semelhantes também. Uma tem uma ênfase, a outra é outra. Hoje pode parecer ser difícil, porque a linha de muitos pastores e de estudiosos da Bíblia é de igualar. Eu tenho uma lição aqui, jogada no meu iPad, do comentário da lição da Escola Sabatina de 63, ou seja, quase 60 anos atrás. E quase 60 anos atrás, eles falam o que eu estou falando hoje. Né? Obviamente, o manual, o comentário bíblico adventista falou das duas visões. A visão que eu estava combatendo é a primeira, que é a cronológica, e que vai existir. Então, já existia, mas a linha tradicional. Pastor, você é tradicional? Então, vai ter gente que vai achar que eu sou tradicional e talvez os tradicionais vão achar que não sou tradicional. Mas eu tento ser. Eu não removo os marcos antigos. Eu só tiro alguma ideia antiga que não presta se realmente tem evidência. Quer ver uma evidência de que uma coisa que eu estudei e acreditei e hoje eu não falo mais? O 666, Vicaris Filii Dei. 666, marca da besta e tal. Hoje você não vê nenhum pastor falando. Eu também não falo. Porque a igreja se apostatou, porque a igreja sabe? Não. Simples. Eu estudar e um professor escreveu uma matéria sobre o assunto. E essa matéria teve tanta relevância que os outros doutores chegaram à mesma conclusão. E dizia o seguinte, basicamente, Vicarius Filideis está em latim. A Bíblia foi escrita no grego, queridos.
Eu não posso pegar uma língua do latim, juntar com a língua do grego e tal, porque tem sabedoria, calcula o número. Aí vai ter gente que pega Ellen White e faz também. Sabia disso? Então, aí o céu é o limite, porque aí vai viajar. É no grego? Então tem que ser no grego. No grego dá 666? Não, não dá. Então esquece. Não dá para calcular. Então, hoje eu não falo mais, e a igreja não fala mais por causa disso, porque é em latim. E ali não está em latim, a Bíblia está no grego, no original é no grego, então tem que ser no grego, não pode ser outro. E nem no hebraico porque vamos dizer que os caras estavam falando no grego, mas com a mentalidade no hebraico. Nem no hebraico a numeração dá, e nem no grego dá. Então, descarta isso. Continuo achando que a besta é a igreja que perseguiu a Idade Média, muitas pessoas continuam, e a posição da igreja adventista não mudou em relação a isso. Agora, a gente não precisa forçar um texto para provar, e, obviamente, se está falando da igreja da Idade Média, o líder. Quem é o líder? É uma representação que se coloca no lugar de Cristo, o anticristo. O anticristo supremo é Satanás, é o dragão. Mas a primeira besta, aquela que perseguiu durante a Idade Média, que hoje tem a marca da ferida, né, ferida de morte, representando no seu primeiro líder, isso não mudou, não mudou nada. Tudo bem? Voltando para cá, eu não acho que precisa mudar. Eu não acho que são as pragas. Não são. Tem coisas parecidas? Tem, mas não são. Vamos lá. No 5, é grande, né? É um capítulo todo, mas eu quero ler com você só o verso 9, verso de 1 a 5. Viu uma estrela caída no céu, a quinta trombeta, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Com a fumaceira desse poço escureceu-se o sol e o ar. Então escureceu tudo. No verso 5, na quinta trombeta, na quinta praga, derramou, verso 10, né? Apocalipse 16, 10. Derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas. E os homens remodiam a língua por causa da dor que sentiam e das angústias e das úlceras. Então, note, mesmo sendo parecido, tem uma diferença, porque aqui ainda foi dado que atormentassem por 5 meses lá na trombeta. Aqui, não tem tempo. E outra, por isso, se não existe mais período profético, como é que vai existir 5 meses? Se vai existir 5 meses, então vai existir um período aí de tempo, certo? Então, será que vai existir isso? Então, por isso eu não jogo lá para o tempo final, tá? Quando você vai para as duas últimas pragas e dos últimos trombetas, a mesma coisa. Solta os 4 grandes, solta os anjos que se encontram atados no grande rio Eufrates. Então foram soltos pelos 4 anjos que se achavam preparados para que matasse a terça parte dos anjos, dos homens, perdão. No capítulo 6, no capítulo 16, 12, derramou o sexto selo sobre a sua taça, no grande rio Eufrates, e secaram para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu entendo essa parte dos reis do Oriente, Pai, Filho, Espírito Santo com eles, porque o Espírito Santo vai estar aqui, mas nesse contexto, vindo do lado do nascimento do sol. Então vi secar da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, e eles são espíritos de demônios e tal. Então lá vai ter uma peleja. Aqui, simplesmente mataram a terça parte dos homens. No 7, o terremoto, a sétima trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Então, é de Jesus. Eu entendo essa parte, não a volta de Jesus. Depois a gente vai ler, pode ler com mais calma.
quando chegar no capítulo 11. Quando é que o reino do mundo se torna do Senhor? Quando é que o segredo dos profetas, né? Porque o sétimo anjo trocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Para mim vem à mente a imagem de Daniel, capítulo 7, quando o filho do homem se dirige ao ancião do dia e recebe os reinos. Quando é que é isso? Na purificação do santuário. Jesus recebe os reinos para julgar. Aqui os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor. É por isso que ele começa a julgar. Porque assumistes o seu grande poder e passaste a reinar. Jesus já passou a reinar no lugar santíssimo. Ele já está reinando. Por isso o ai. Porque os moradores da terra tinham que estar adorando a ele. Não estão. Estão zombando. E é por isso que abriu-se no céu e foi vista a arca da aliança. Ok? Então, quando você vai para a sétima praga, aí é a destruição de tudo, né? A destruição, acaba o Magedon, houve o terremoto, que não há na sétima trombeta esse terremoto, há lá em cima, né? Lá no céu, o terremoto é lá em cima, tremor, não é que o céu tremeu, mas, sabe, foi vista a arca da aliança no seu santuário, sobreveio relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Queridos, eu já estou indo aí, tem que terminar. Amanhã nós vamos continuar a falar das trombetas, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. O que, que nós entendemos aqui? E a gente vai falar ainda. São a volta, ou essas trombetas, são partes que aconteceram para defender o povo de Deus. Ok? Então, amanhã a gente vai estar falando novamente. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Pai querido, nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.